E aí, pensantes, belezeira? Eu sou o Fernando Machado, esse é o canal Nerd Dropout e hoje a gente vai falar sobre coleções, collections em Java. É um assunto meio denso, por isso eu recomendo. Fiquem atentos. Coleções pertencem ao conceito de estruturas de dados. São frameworks oferecidos para facilitar a nossa programação. Estruturas de dados para reunir objetos. São parecidos com arrays. Entenda-se aqui vetores, ok? Com recursos para facilitar o nosso processo de programação. Beleza? A gente tem como exemplos dessas funcionalidades a busca, a inserção, o redimensionamento dinâmico, a remoção de elementos, a ordenação. Existem muitas coleções, tá bom? E a interface que é a base de todas as coleções é a java.util.collection. É essa biblioteca que a gente vai chamar para implementar coleções, beleza? Lembram o que é interface, né? Interfaces são apenas contratos de atributos e ações que serão vigorados no programa. Na interface collection temos recursos básicos para as coleções, mas temos outras interfaces dentro desse pacote que se estendem de collection e destinam uma aplicação mais específica, como a interface set e a interface list, por exemplo. Olha só, vamos observar algumas manifestações de coleções em Java. Claro, não vai dar para a gente ver todas porque são muitas, né? Mas algumas para a gente ter uma ideia. Spin só. Perceberam o mundo que a gente está se metendo? Vamos falar agora de algumas mais recorrentes, como as interfaces set, list e map. Beleza? Mas olha só que interessante, em abordagens antigas do programa Java, naquelas versões 1.0, 1. Alguma coisa, a gente tinha implementações já prontas para a gente utilizar também na nossa programação. Por exemplo, a gente tinha o vector, a gente tinha o hash table. Esse vector é o que é equivalente hoje ao list, beleza? E esse hash table é o que é equivalente hoje ao map. A gente tem também os utilitários, que são arrays e collections, que tem os seus próprios métodos ali. Mas vamos prosseguir com o nosso passeio que devagar vocês vão entendendo. Vocês sabem que para uma busca de elementos numa lista qualquer, a gente precisa comparar valores, né? Então, com que recursos a gente pode desempenhar essa distribuição de elementos e varreduras? Olha só, a gente tem o conceito de equals e o conceito de hash code. Equals e hash code são métodos essenciais em coleções, tá bom? Em equals, a gente tem a seguinte pergunta: se um elemento é igual ao outro. Portanto, nós temos algo do tipo: se C é igual a D e D é igual a F, logo C é igual a F. Beleza? Já em hash code, aqui eu vou citar nosso mestre ninja Douglas Maioli, que em uma de suas aulas elaborou muito bem a noção de hash, ok? Eu recomendo vocês irem lá no canal dele, tem um vídeo sobre estrutura de dados, ele fala exatamente sobre a tabela hash. Mas aqui a gente só vai resgatar um pouquinho da noção de hash. Hash nada mais é do que a criação de indexações a partir de uma função, beleza? Ele trabalha com aquela tabela ESC e depois faz uma divisão resto módulo para ter um número inteiro que vai chavear algum valor, beleza? Então esse hash code também é conhecido como tabela de espalhamento ou tabela hash e associa chaves e valores para, a partir dessa chave, encurtar o caminho de busca ao valor desejado. Decorem isso. Objetos diferentes em hash geralmente resultam hash codes diferentes e fica algo mais ou menos assim. Se A é diferente de B, então, logo, o hash code A é diferente do hash code B, beleza? No entanto, vale mencionar, é arriscado, pode ser que esse hash code ele gere inteiros iguais, beleza? Então, para isso a gente pode elaborar também um tratamento para essa função de indexações
não gerar números iguais. E vale a pena mencionar também que hashcode é mais rápido do que equals. A partir disso, vamos conceituar então a interface list. List é uma coleção ordenada, é uma sequência em que a gente pode ter acesso aos elementos daquele vetor através de índices, de index, beleza? Então a gente tem algo mais ou menos assim. A gente tem list, que é uma herdeira de collection, a gente tem o abstract list, que é uma herdeira de list, e por aí vai. Aí, dentre essas, as que mais se destacam são esse vector, o linked list e o array list. Beleza? Esse linked list aí é a nossa lista encadeada, ou lista ligada, como chamam também por aí. Na list temos métodos como adicionar um objeto e índice, pegar o índice de um objeto, substituir um objeto de um índice, remover um objeto de um índice. Olha só que legal. E dentro do conceito de listas, nós temos as seguintes implementações mais usadas, que são array list, linked list, vector, como já foi mencionado. Mas qual que é a diferença entre array list e linked list? No array list, a gente usa estrutura de array, ou seja, os elementos ficam em sequência na memória. A busca é bem mais rápida, mas a inserção de elementos é mais lenta. Por quê? Porque a gente precisa deslocar os outros elementos seguintes dessa lista, desse vetor. Já em linked list, essa estrutura de lista é uma lista ligada, ou seja, os elementos podem ser alocados em lugares distantes na memória, em lugares intercalados na memória, ligados por ponteiros de referência. A busca é mais lenta, mas é mais rápido para se inserir elementos. Beleza? Agora, bora entender um pouco da coleção set. Set é destinada para a representação de conjuntos e ela não admite elementos repetidos ou, como queiram, duplicados. Vamos pegar como exemplo o conjunto dos números naturais. Nós não teríamos elementos duplicados, certo? Então, agora observe essa hierarquia da collection para set. A gente tem aí alguns exemplos de manifestações em set para collection, como set, sorted set, tree set, linked hash set. Tudo isso tem o seu grau de complicação e a gente, nesse momento, está apenas conceituando. Devagar vocês vão entendendo, ok? Mas vamos falar de um carinha fundamental, que é esse hash set. O que é esse hash set? Ele implementa os conjuntos sem ordenação. A remoção dos elementos utiliza o princípio de hashcode também. A navegação entre os seus elementos é feita através do objeto do tipo iterator. Não se preocupe no momento, a gente vai falar mais para frente sobre o que é iterator. Por enquanto, basta saber que a interface iterator trabalha com os métodos boolean hashNext e ou object next, entre parênteses aí, do jeito que vocês estão vendo. E esse linked hash set, esse também é um cara importante. Diferente do hash set, o linked hash set implementa trabalhando com lista ligada. O hash set embaralha todos os elementos ao serem inseridos. Já o linked hash set mantém os elementos na ordem em que eles são inseridos. Beleza? Para terminar o nosso modesto passeio sobre coleções, vamos retomar o conceito de iterator e destacar o seguinte: no iterator você consegue passear pela lista e fazer remoções de maneira muito fácil. Ele é um carinha muito legal que você importa no Java e ele faz isso para você. Ele varre uma lista e remove o elemento que você desejar. Então, ao invés de você fazer todo aquele construto de for, você coloca aí, começa de tal canto, de tal lugar no vetor, e ele vai percorrendo, ele vai incrementando até tal lugar, você usa o iterator. Pronto, acabado. Se você quer remover, ele já vai fazer todo aquele processo de deslocamento de elemento ou de reindexação, se for o caso, se precisar, ou simplesmente manter aquele espaço ali como nulo, como vazio.
Beleza? Com isso, eu me despeço de vocês. Espero que esse nosso vídeo sobre conceituação de coleções é um resumo, né? Foi um resumo. Ajude vocês de alguma forma nos desafios acadêmicos, nos desafios de conhecimento sobre orientação a objetos em Java. Valeu, falou, eu vou ficando nessa. Até a próxima.